O mundo muda a cada decisão. E quem entende a economia, domina o jogo. Bem-vindo ao Mundo e Economia, onde o conhecimento é poder e o poder, liberdade. O que ninguém te conta sobre chegar ao primeiro milhão. Toda jornada rumo à liberdade financeira começa em silêncio, entre dois pontos invisíveis. O ponto A, o lugar onde você está agora, trabalhando mais do que deveria, ganhando menos do que merece e tentando, com o pouco que sobra, construir algo que parece sempre escapar por entre os dedos. Vivendo com a sensação constante de que o esforço é alto, mas o progresso é lento. E o ponto B, o destino que você sonha alcançar, onde há tempo, paz, escolhas. Onde a liberdade não é uma promessa distante, mas uma realidade concreta, a de acordar todos os dias com o poder de decidir o rumo da própria vida. Entre esses dois pontos, existe uma distância, uma estrada longa, invisível e muitas vezes solitária. É nessa estrada que a maioria se perde. Alguns acreditam que podem encurtá-la com mais esforço, outros, com sorte. Mas poucos entendem o verdadeiro segredo, aquele que separa os que conquistam o primeiro milhão dos que passam a vida inteira apenas sonhando com ele. O erro que quase todo mundo comete, a verdade, é simples e brutal. O dinheiro nunca foi o problema. O problema é um modelo mental. A maioria foi programada para acreditar que riqueza é uma consequência do trabalho duro. Trabalhe, economize, e um dia tudo dará certo. Mas esse é o maior engano que o sistema te ensinou. Porque enquanto você trabalha por dinheiro, o dinheiro dos outros trabalha contra você. Enquanto você poupa o que sobra, os bancos multiplicam o que você guarda e ainda te cobram por isso. Enquanto você busca a estabilidade, os que realmente dominam o jogo buscam movimento, porque é no movimento que o dinheiro se multiplica, que as oportunidades aparecem e que a liberdade começa a ser construída. O primeiro erro é achar que o caminho para o milhão começa na planilha. Ele começa na mente. A mente é o campo de batalha onde a verdadeira guerra é travada. A fase invisível que quase ninguém mostra. Existe uma fase oculta entre o ponto A e o ponto B. A fase em que ninguém te aplaude. A fase em que nada parece estar dando certo. É o ponto intermediário, o terreno invisível da transformação. Ali, você ainda não enriquece de verdade, mas começa a construir as fundações que vão sustentar toda a sua liberdade futura. É nessa fase que você aprende a reter valor, a criar ativos e a sair do ciclo da sobrevivência. Você começa a entender que não é o quanto ganha, mas o quanto constrói. Aos poucos, o foco muda. Você para de buscar estabilidade e passa a buscar a autonomia. Percebe que a liberdade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando você para de depender dele. O poder dos juros compostos e o momento da virada. Existe um instante mágico, e quase sempre imperceptível, em que tudo muda. É o momento em que o seu patrimônio atinge massa crítica. O ponto onde o dinheiro deixa de depender de você e começa a trabalhar por você. Mas o que ninguém te conta é o preço disso. Essa fase exige paciência, disciplina e fé inabalável no processo. Os juros compostos são como uma fera adormecida, lentos, silenciosos e quase inúteis no começo, mas quando despertam, se tornam uma força devastadora, capaz de transformar uma vida comum em uma história de poder e liberdade. A maioria desiste antes da virada. Querem emoção, querem resultado imediato e trocam o futuro por prazeres baratos. Mas o verdadeiro investidor não busca emoção, ele busca controle. Ele entende que o tempo é o maior multiplicador de riqueza que existe. O primeiro milhão não é uma meta, é uma consequência natural e quem aprendeu a jogar o jogo certo. O sistema foi feito para te manter pequeno. Pare por um instante e reflita. Se todos aprendessem a investir, controlar suas emoções e construir riqueza, quem continuaria sendo explorado? O sistema não quer pessoas livres. Ele precisa de empregados, consumidores e devedores. Precisa de gente cansada, endividada e dependente. Por isso, ele te ensina a trabalhar, mas não a crescer. Te mostra como gastar, mas não como multiplicar. Te ensina a obedecer, mas nunca a questionar. Enquanto você segue o roteiro que te deram,
O verdadeiro jogo acontece nas sombras. Empresas usando o seu tempo, bancos usando o seu dinheiro e governos usando o seu medo. A liberdade financeira começa quando você rompe essa ilusão. Quando entende que o jogo nunca foi sobre dinheiro, foi sempre sobre controle. O mapa para o primeiro milhão, o caminho não é fácil, mas ele é simples e brutalmente claro. Ganhe mais do que gasta. Não é clichê, é sobrevivência. 2. Invista o excedente. Mesmo que pareça pouco, o hábito vale mais que o valor. 3. Reinvista os lucros. É aqui que a roda começa a girar sozinha. 4. Proteja seu capital. A primeira regra é não perder. A segunda é lembrar da primeira. 5. Construa ativos que geram fluxo. O salário te sustenta. Os ativos te libertam. A verdadeira riqueza não está no valor da conta, mas na autonomia de decidir o que fazer com o seu tempo. O despertar o primeiro milhão não é um número. É um estado de consciência. É o instante em que você entende que a liberdade não se compra, se constrói. Tijolo por tijolo. Decisão por decisão. Os fracos esperam um golpe de sorte. Os fortes constroem o próprio destino. Você pode continuar acreditando no que te contaram, ou pode começar a agir como quem entende o jogo. O primeiro milhão não é o fim da jornada. É apenas o começo da sua independência. Porque no fim, o sistema existe para te usar, mas o conhecimento existe para te libertar. Se esse vídeo abriu sua mente, imagine o que vem a seguir. Curta, compartilhe e continue jogando o jogo que poucos entendem. Mundo e economia. O conhecimento antes do lucro.